Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Denardi e eu tô aqui para falar sobre seleção brasileira. Esse é o primeiro vídeo desse canal. Eu achei que era o momento que eu mais tive vontade de falar sobre futebol, né? Já vem há algum tempo querendo criar um ambiente para debater mais sobre futebol. Eu acho que o momento mais pertinente é esse, né? Após uma derrota amarga, né, contra a Noruega, a gente não esperava, porque a seleção brasileira vinha apresentando um futebol assim que a gente imaginava que talvez fosse passar pela Noruega e não passamos. E então eu resolvi falar alguns pontos que eu observei e que eu vim em um outro lugar, mas não vi ninguém debatendo muito sobre por aí, né? Então, assim, primeiro ponto que eu gostaria de deixar registrado aqui, né? De debater um pouco. O que mais me incomodou no Brasil nessa Copa foi o momento defensivo. Ofensivamente a gente conseguiu produzir, faltou um pouco de capricho durante os jogos, perdemos muitas chances. A gente está cansado de falar sobre isso. Mas assim, quando o Brasil. Porque o futebol ele é um jogo dinâmico, né? Então, assim, tem momentos que o time está no ataque, tem momentos que o outro time vai te atacar, e é normal. Só que o que não é normal é a postura do jogador brasileiro quando estava nesse momento de defesa. Era uma postura passiva. A gente deixava o outro time produzir, progredir em direção à nossa área. Eu vejo que nos primeiros jogos isso não custou tão caro, né? A gente conseguiu se defender, né? Porque eram seleções com poder de, de agressão, de agredir o Brasil baixos, né? Tirando Marrocos, que conseguiu ali numa escapada que eles deram e fizeram aquele gol, um recurso muito bom do Saibari. E assim, né? A defesa do Brasil foi uma mãe para Noruega. Eu acho que o maior exemplo disso foi no segundo gol do Haaland, né? Aquele segundo gol, ele recebeu o passe, ele olhou para os nossos defensores, né? O Danilo e o Magalhães, né? Que estavam ali na frente dele. Ele teve tempo de puxar a bola para o lado, chutar. Em todo esse meio tempo ali, ninguém foi dar o combate. E isso foi um recorte, mas isso foi basicamente o Brasil a todo momento que se defendia, observando o outro time progredindo e o Brasil recuando. Tudo bem, eu entendo que não é todo momento que o Brasil tem que dar o bote e tal, isso pode gerar uma escapada ali e tal, como foi no primeiro gol, o Endrick deu um bote errado ali e a Noruega conseguiu progredir até o cruzamento para o Haaland, né, que conseguiu definir o jogo em 3 toques, né, o gol de cabeça e ali no segundo gol, né, foram 3 toques, né, dominou, ajeitou e bateu. E isso me incomodou muito durante a Copa e desde os primeiros jogos eu fiquei pensando, pô, a gente estava contra times mais fracos e tudo mais. Se a gente pegar uma seleção mais forte ofensivamente, se a gente tiver essa passividade para se defender, a gente vai tomar. Dito e feito. Contra a Noruega, que era um time que não tinha muito mais qualidade, né? Mas o grande porém é que eles tinham um atacante de elite ali, né? Mas o time como um todo não tinha tanta qualidade assim. E nos momentos que o Brasil decidiu se dedicar um pouco mais na defesa, subir um pouco mais a linha, a gente viu uma Noruega que não sabia muito bem o que fazer com a bola, que voltava a bola para o goleiro, era chutão. O Brasil conseguia recuperar a bola nesses poucos momentos que decidiu se defender, né? E assim, eu vejo que a gente poderia ter produzido muito mais ofensivamente se a dedicação ali na defesa fosse maior.
a nossa seleção, pela primeira vez, viu o Vini Júnior do Real Madrid jogar, né? Aquele cara decisivo, o cara que define, que dá assistências, que resolve o jogo mesmo. Ele realmente foi esse Vini durante a Copa contra a Noruega. Ele conseguiu fazer boas jogadas, inclusive aquele lançamento que ele fez pro Endrick foi animal, foi um baita de um passe. E que, infelizmente, né, o Endrick parece que não aprendeu no primeiro jogo de Marrocos. Se ele tivesse feito a mesma coisa que o Saibali fez lá no primeiro gol, a gente estaria comemorando aqui, né? Porque o jogo seria diferente. Ali seria o Brasil sairia mais à frente e a Noruega teria que se expor, né, no ataque. Além do ponto da defesa, né, outra observação que eu gostaria de fazer aqui, né, é sobre protagonistas. No Brasil a gente tem dois no jogo, né? Tem o Vini Júnior e o Neymar, sempre foi o protagonista da seleção desde que ele vestiu a camisa pela primeira vez. Então, assim, num pênalti, num jogo decisivo, quem tem que bater é o protagonista. Se o Vini Júnior tá em campo, ele tem que bater o pênalti. Não é o Guimarães. O Guimarães tem uma conversão muito boa, pelo que eu ouvi falar, ele é o 0,4 ali, né? Das cobranças, até onde eu sei, Neymar é o 0,1, esqueci agora quem que é o 0,2, eu sei que o Igor Thiago é o 0,3 e o Guimarães é o 0,4. Dito isso, quem tinha que estar ali no momento, na cobrança do pênalti, era o Vini, independente se ele acerta mais ou menos no treino. Jogo é jogo, treino é treino. O Vini tinha que ter batido aquela bola. Ele é o cara decisivo, ele quem chama a responsa. Ele não sente o peso de estar ali naquele momento. Outro que não sentiu o peso na hora de bater o pênalti foi o Neymar. Ele foi ali, debateu com o goleiro, falou: onde você quer que eu chute? Ali é um momento que muita gente criticou, mas eu vejo que era... Depois eu vou falar um pouco mais sobre a atitude do Neymar nesse final de jogo, e muita gente realmente criticou ele, né? Tinha que criticar, mas eu vi uma análise bem legal, mas depois eu vou falar sobre esse ponto. Mas enfim, você vê que o Vini, ele era o Vini do Real Madrid, ele é o Vini protagonista e era provavelmente o Vini que converteria aquele pênalti. E aí a gente estaria aqui comemorando e não fazendo uma análise sobre mais uma derrota amarga do Brasil para uma seleção mais fraca, com menos talento, mas com mais vontade. Então, o Neymar no pênalti dele foi muito bem, não tenho o que dizer, ele bateu o pênalti de forma maestral. E, assim, vou falar um pouco agora sobre a postura do Neymar. O Brasil contra o Japão foi uma seleção que se inflamou, que teve... A gente viu uma seleção com um pouco mais de vontade de ganhar o jogo, justamente por causa daquela declaração que o jogador, o Kento, fez sobre a seleção, né, dizendo que não era... O Brasil tinha se apequenado, né, que agora não viu o Brasil mais tanto falado na mídia internacional. Aquilo inflamou, então assim, o jogador brasileiro, ele é um jogador muito emocional. E eu vejo que o Neymar entrando e fazendo aquela provocação e tal, gerando uma certa discussão ali. Não sei se isso foi proposital ou não, mas eu vejo que talvez aquilo ali pudesse ter mudado um pouco o cenário do jogo, justamente porque o Brasil inflamado, ele produz mais, ele tem mais afinco, né? E foi justamente isso que faltou no jogo. Então, assim, de primeiro momento eu achei feio, mas depois eu analisei e falei, pô, será que foi de caso pensado para tentar inflamar o Brasil ali e tal?
Não deu certo, né? A gente perdeu. Então, faltou. A gente pode tirar essas lições, né? A gente tem que se defender melhor. Afinal, todo mundo sabe, e o próprio Ancelotti já falou, né, antes da Copa, que uma boa defesa é que ganha campeonato. E infelizmente a gente não teve uma boa defesa. A gente teve uma defesa letárgica. O time no momento defensivo faltou vontade, sabe? O maior exemplo disso eu vi no jogo posterior, o México. O México no momento defensivo, seus atacantes, o Raul, o Quinones, pô, os jogadores do setor ofensivo correndo, incomodando o adversário. Isso é muito benéfico para o time, sabe? Apesar deles terem sido eliminados também, eu vejo que faltou, assim, por exemplo, o Vini. O Vini no momento defensivo era ele e um Cone era a mesma coisa. Eu sei que assim, provavelmente o Brasil talvez estivesse tentando preservar energia para os momentos ofensivos, mas assim, até que ponto isso vale, né? Porque num jogo que o Brasil teve 32% de posse de bola, não valeu nada a pena. Porque se o Brasil tivesse uma posse de bola maior, isso advinda de uma marcação melhor, uma recuperação, mais recuperações durante o jogo, a gente fatalmente teria produzido mais, porque a gente tem uma seleção que produz ofensivamente. Não é tão, não tem um poder de decisão, de conversão muito alto, né? A gente vê porque, pô, durante a Copa inteira a gente perdeu vários gols por detalhe, por falta de capricho na hora de finalizar. Mas assim, se você tem uma produção alta, você termina fazendo os gols, né? E essa produção alta passa muito pelo momento defensivo. Se você passa menos tempo se defendendo porque você recuperou a bola e tá atacando, você faria mais gols, né? Então eu vejo que desse jogo, dessa Copa, a gente pode tirar essas conclusões, né? O Brasil tinha que se defender com mais afinco para conseguir produzir mais no ataque, porque afinal a gente não tem aquele cara matador. Então a gente vai perder muita chance. Se a gente perde muita chance, a gente tem que criar mais chances, né? Principalmente contra a Noruega. E por que eu digo principalmente contra a Noruega? Assim, na verdade, principalmente contra as seleções de ponta, né? A gente tem que ter uma produção muito boa para conseguir converter um número bom de gols, porque a gente não tem aquele cara que define numa jogada, né? O que a gente achava que talvez fosse definir não conseguiu fazer nesse jogo, que foi o Endrick, né? Mas por que eu falo isso, né? Contra a Noruega, o problema ali é que eles tinham o Haaland. O Haaland é um jogador que, em um toque, dois toques, ele resolve, né? Ele resolve, ele faz o gol. Ele tem uma média bem maior de que um gol por jogo. Então, assim, a gente já tinha que partir do pressuposto de que ele faria um gol. Dito que a média dele é maior que um gol por jogo, provavelmente, estatisticamente, a chance dele fazer um gol nesse jogo é grande. Então, assim, pô, se o Haaland provavelmente vai fazer um gol na gente, a gente tem que pra gente passar, a gente tem que produzir um tanto pra fazer dois gols. Dois gols. Um gol por tempo. Pô, começou o primeiro tempo, o Brasil tinha que ter tido o ímpeto que a Noruega teve. A Noruega iniciou o jogo esganando o Brasil. Se o Brasil tivesse aquela mesma postura, pô, ao se defender e ao atacar, a gente teria tido um resultado positivo nesse jogo. E uma coisa que eu não sei se rola ali no meio, né? Uma questão que eu nunca vi debaterem e que eu pensei assim comigo, pô, por que eles não colocam metas? Assim, por exemplo, Haaland vai fazer um gol. Estatisticamente a chance dele fazer um gol no Brasil é grande. Então a gente tem que produzir pelo menos dois. Até, sei lá, 35 minutos do primeiro tempo a gente já tem que estar com um gol. A gente já tem que estar com meio caminho andado ali.
Por quê? Se você tá com um gol, primeiro, o adversário vai ter que sair, a chance de você fazer o segundo é maior. Então, assim, uma coisa que me incomodou durante esse jogo, na verdade não é uma coisa que me incomodou durante esse jogo, essa foi uma coisa que me incomodou na Copa de 2006, na Copa de 2010. Na de 22 teve esse, pelo menos contra a Croácia, a gente tinha um Neymar que estava tentando a todo momento fazer aquele gol, né? Mas assim, era um Brasil que estava naquele jogo ali, tranquilo, por ter um grande número de talentos ali, achando que ia resolver a qualquer hora. Não, não tem que resolver a qualquer hora. Você tem que ter uma meta. Pô, deu 30 minutos, não fez um gol, é dedicação total. É esganar o adversário. Porra, defensivamente, vai pro embate. Não tô dizendo pra dar bote errado, não tô me referindo a isso, mas assim, você tem que incomodar o adversário, você tem que recuperar a bola o mais rápido possível e na hora da produção ali, correr e tentar bater aquela meta. Pro segundo tempo, porra, geralmente os times começam mais devagar. Pô, essa é a hora de você meter a faca. Porra, já fez um gol no primeiro tempo, chega no segundo tempo lá e esgana de vez, consegue o resultado, consegue bater tua meta, que para esse jogo no mínimo era 2 gols, porque um gol o Haaland iria fazer. Infelizmente ele fez mais, né? Mas assim, se o Brasil tivesse mais afinco, mais energia, mais vontade de se defender, ele não teria feito pelo menos o segundo gol ali, né? Aquele segundo gol foi um absurdo. Foi um absurdo, porque tinham 2 defensores olhando pro Haaland. Por que não vai dar o combate? O Haaland não é um jogador de drible. Ele ia tocar a bola, ele ia perder a bola, tentar chutar, mas pelo menos o cara ia estar ali fechando o ângulo dele. Mas não, os caras estavam com medo, estavam recuados, olhando. Enfim, eu acho que pro próximo ciclo a gente tem que ter jogadores que realmente queiram jogar, que não fiquem se preservando na hora de defender para atacar o jogo todo. Ah, se você já tá com placar ali meio caminho andado, 1-0, 2-0 e você jogar dessa forma assim para preservar energia para um ataque futuro, beleza. Enquanto não resolver o jogo, meu irmão, é tempo ruim o tempo todo para outro time, tanto na fase ofensiva quanto na fase defensiva. E a gente não viu isso nessa seleção. Então, assim, fica aí pro Ancelotti ajustar essa motivação, né? E dar aos protagonistas o papel de protagonista, né? Pênalti. Ah, não, fulano lá converte mais. Pô, ele vai entrar ali pro hall de jogadores que vão bater caso tenha uma decisão por pênaltis. Agora, um pênalti no meio do jogo 0-0, não tá nada decidido, por mais que ele tenha um índice maior de acerto ali, quem tem que cobrar é o protagonista, é quem resolve. E que provavelmente resolveria. Os últimos 5 pênaltis do Vini em jogos do Real Madrid, ele converteu, né? E provavelmente converteria. E mesmo que não convertesse, era ele quem tinha que assumir essa bronca, não o Guimarães. O Guimarães é um cara para construção, para armação, mas tanto que nesse jogo, além do pênalti, ele teve outras chances e a gente não conseguiu, ele não conseguiu fazer esse gol, né? E eu acho que fica aí essas observações, essa análise aí de alguns pontos que eu não vi debaterem tanto por aí, e eu acho que é legal falar. E é isso aí, esse é o primeiro vídeo desse canal. E daqui pra frente vocês vão me ver bastante por aqui, porque eu resolvi que agora eu quero realmente falar sobre futebol. Eu espero que a gente possa debater. Curta, comente, compartilhe. E é nóis. Valeu!